Tudo bem, logo vai começar a gravar. Beleza, vamos lá, vamos resolver esse probleminha clássico do princípio de Arquimedes. Ok, um êmbolo com uma seção reta A é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo F sobre um líquido que está em contato através de um tubo de ligação com um êmbolo maior de seção reta A. Então temos uma ligação aqui, né? Essa é a ligaçãozinha que ele trata. Qual é o módulo F da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio? Okay? O que é um sistema em equilíbrio, né, pessoal? Um sistema em equilíbrio é um sistema onde as forças se igualam, onde não há aceleração, onde está tudo parado, né? E é o que a gente deseja aqui. É o que a gente deseja. Então, como nós estamos falando do princípio de Pascal, nós temos, na verdade, uma relação entre as forças devido à ligação hidráulica que há nesse sistema. Oh, meu Deus do céu. Voltou. Mais um colega entrando aqui. Ok, ligação hidráulica, tá, pessoal? Então, o princípio de Arquimedes, como provado numa das aulas anteriores aí, ele é dado pela seguinte lógica, tá, pessoal? Nós temos, então, a força F agindo sobre a área A, tem que ser igual à forcinha Fzinha na área A. Por quê? Porque se está em equilíbrio, significa que as pressões que agem dos dois lados são iguais. Basicamente isso. Tá? É tipo a segunda lei de Newton, só que para pressão. Isso ocorre justamente porque há uma ligação hidráulica com líquidos e tudo mais. Ok? Então, bem, se a gente quer saber o módulo da força que deve ser aplicado no ângulo maior para que o sistema fique em equilíbrio, então, antes de mais nada, a gente deve isolá-la, tá, pessoal? Veja como esse isolamento mostra uma lógica física, né? Área a área corta, então sobra só a unidade de força, tá? Só a unidade de força. Então, quais são os valores que nós temos aqui? Temos F igual a... Bem, tem mais um colega entrando. Eu peço que vocês, sei lá, tentem não se atrasar muito, assim, que às vezes eu não vou até as 10h30, né? Sexta-feira, o pessoal quer curtir, sei lá, uma coisa à noite, um LOLzinho, alguma coisa do gênero. Então, eu tento começar o mais cedo possível. Ver a missa. A missa, por aí vai, né? Eu, por sinal, estava vendo o padre Paulo Ricardo aqui antes de começar para me abençoar, que não errar nada. Mas, né, então vamos tentar começar o mais cedo possível. Se não der, tudo bem, né? Qualquer coisa o YouTube está aí para a gente ver depois. Beleza? Então, a relação de pressões aqui é o que vai resolver o problema para a gente. Dessa forma, a gente vai conseguir encontrar a força que iguala tudo. Existe uma relação devido ao fato de que pressão não depende só da força, mas também da área. Então, existe isso aqui, e nós vamos verificar, então, a força devido a isso. Vamos lá? Temos, então, que a força, de acordo com o enunciado, é 20 kNs, 20 mil newtons. Então, 20 vezes 10 na 3, vezes o quê? A área zona é... os diâmetros dos êmbolos são 3, 8 centímetros e 53 centímetros. Então, foi nos dado, na verdade, os diâmetros dos êmbolos, né? Para encontrar o que está, na verdade, o valor que fica ali, a gente tem que fazer alguma relação com a área de um disco, ok, pessoal? Qual que é a área de um disco, né? É πr quadrado. A área de um disco é um πr quadrado. Então, como isso aqui é um disco, então a área, a zona e a asinha vão estar relacionadas com πr quadrado, ok? Vamos lá, vamos de área de zona, então. Significa que é π
Qual que é o raio da área zona? É o maior. Então, é os 53 centímetros, só que isso é um diâmetro. Sendo assim, este valor ali é o dobro do raio. E em centímetros, tem que passar para metros isso ainda. Então, é 53 dividido por 2, mas é 0,53, porque estamos falando de metros, dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Aqui o mesmo esquema. Estamos falando de 3,8 centímetros. Então, é 0,038 dividido por 2 ao quadrado. Aqui, nós podemos, então, resolver essa bela conta, né? Quem tiver aí a fim de fazer continha de calculadora, né? Saiba que dá para cortar aqui, o que facilita um pouco os nossos cálculos. Ok? Então, eu, como não gosto de fazer contas, vou utilizar minhas técnicas ninja aqui para fazer no computador, batendo uma foto do que está ali no Paint. Um dia eu ensino isso para vocês, vou deixar vocês na ansiedade, hein? Deixa eu só arrumar uma coisa ou outra. E assim, rapidamente, a gente vai encontrar qualquer, de acordo com o Wolfram. Vou colar a resposta aqui para vocês, tá? Nossa, que estava aberto já. De toda forma, nossa resposta será de acordo com o Wolfram. A resposta é essa que eu vou colar para vocês agora aqui. Ele fez a conta rapidamente, uma conta que na calculadora demoraria uns bons minutos. Peguei vermelho. Então, isto vai dar 3,9 vezes 10 na 6, basicamente. Tá? Essa é a nossa gloriosa fisona. Muito bem, era isso que o programa pedia, né? B. Se os diâmetros dos êmbolos... tá. Eu já encontrei a B, na verdade. Não. Encontrei a B aqui. Acabei fazendo a B antes da... De toda forma, está feita. Encontramos a forçona. Beleza? Então, tanto faz a ordem, é importante resolver conta. Agora vamos para nossa próxima. Bem, vamos ver uma interessante aqui. Eu lembro de ter pedido aí na última aula que vocês me avisassem, né? O que vocês queriam resolver, mas ninguém me avisou nada, né? Então, eu mesmo vou escolher as questões aqui, talvez não interessantes para a prova dessa vez. Vou dar tanta colher de chá para vocês dessa vez aí. Vocês não são mais calouro. Ok, então deixa eu ver uma questão boa aqui. Essa aqui é boa. Então, não se preocupem, tá, de copiar coisa, tá, pessoal? Porque eu vou postar tudo lá no Cigaces, essas imagens. Eu acho que eu postei a última, se não postei, me lembrem de postar. Tá tudo lá no Cigar, vamos aumentar aqui agora. Dei uma lidinha aí. Ok, pessoal? Então, tudo lá no Cigar. Muito bem, mais um colega entrando aqui. Beleza? Vamos resolver essa bela questão. Uma esfera oca, de raio interno 8 centímetros e raio externo 9, flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica 800 kg por metro cúbico. Do nada, qual é a massa da esfera? Calcule a massa específica do material de que é feita a esfera. Muito bem. Flutua nesse líquido. Então, vamos fazer um desenho para representar o que está pegando.
Ah, eu não vou fazer azul, porque daí a gente vai, eu vou ficar falando água. Toda vez que eu quero falar fluido, eu falo água, mesmo os alunos ficam de saco cheio, porque eu estou errando uma coisa óbvia. Então eu vou falar, vai ser verde aqui, não vai ser água, tá? Vai ser um líquido verde. Beleza. Então tem uma bola, uma esfera oca, né? Então para ser oca, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Preenchimento, aqui ó, ela é oca. Então dentro dela tem o vácuo. E eu estou colocando ela justamente aqui na metade, arte, isso aqui é arte. Na metade do fluido, então a gente vê que parte dela está para cima, parte está para baixo. Tipo um iceberg, né? Só que o iceberg tem uma parte muito menor, muito maior para baixo. Okay? O que o problema pede aqui? Qual é a massa da esfera? Bem, como é que a gente vai descobrir a massa da esfera? Pela teoria do empuxo. Ok, pessoal? Todo mundo aí se lembra da teoria do empuxo? A teoria do empuxo é uma boa aí para encontrar a massa da esfera, né? Então a ideia é essa. Nós temos, uma vez que ela está parada, né? Opa, eu fiz um desenho útil. Uma vez que ela está parada aqui, meu Deus do céu, ela está em equilíbrio, ok? As forças que estão empurrando ela para baixo são iguais às forças que estão empurrando ela para cima. Beleza, pessoal? Então ela está em equilíbrio. Então quais forças que empurram ela para baixo, né? Um segundo, mais alguém entrando aqui. Quais são as forças que empurram ela para baixo? Bem, aqui temos uma, a nossa querida força-peso. Ela sempre empurra as coisas para baixo. E aqui, qual que está empurrando ela para cima? Normal? Não, aqui tem outra força empurrando ela para cima. Uma superfície. Então é a tal da força de empuxo. Okay? A força de empuxo, para lembrando vocês, é a força que empurra objetos que estão dentro de um fluido. Essa força, às vezes, é tão intensa que consegue empurrar eles completamente para fora do fluido. Às vezes, não. Às vezes não é suficiente, como é o caso aqui, não empurrou tudo. Ok? Mas sim, sempre que você entra dentro do fluido, há uma força que empurra você. Às vezes a peso vence ela, às vezes não. Né? Exemplos na prática: bolas de vôlei subindo violentamente quando a gente tenta afundar, balões de gás hélio subindo. E tudo isso ocorre porque a densidade dessas coisas que eu acabei de falar são menores que as dos fluidos onde elas estão presentes, né? A bola de vôlei tem uma densidade menor que a água, e um balão de gás hélio tem uma densidade menor que o ar. O gás hélio é um ar mais rarefeito, é um gás mais rarefeito que o ar, né? A ideia é essa. Ok? Então, qual que é a força de empuxo, né, pessoal? Só para vocês lembrarem. Aqui, obviamente, né, nós temos que a força-peso tem que ser igual ao empuxo, já que o sistema está em equilíbrio. A força-peso, eu acredito que todos vocês lembram qual é, né? mg. E a força de empuxo é o quê, né, pessoal? Ela é uma força associada com o volume de água deslocado. Então, a força ela é sempre proporcional ao volume de água deslocado pelo objeto. Então, quanto maior o volume, mais água ele... Olha, eu falando água de novo. Mais fluido ele vai deslocar, ok? Então, esta bola ela está deslocando bastante fluido. Então, o V que vai aparecer aqui na equaçãozinha para vocês, ó, que é a equaçãozinha do empuxo, né? ρGV, é um volume de água deslocado, tá? Então, é sempre bom porque os alunos cometem muito esse erro. Onde o V da equação é o volume de água deslocada. Água, ó, eu falando água, desculpa, eu sou muito ignorante. Tá aí. Muito bem. Buguei um pouco aqui, desculpa. Esse M aqui é a massa da bola, tá, pessoal? Porque a força-peso é a peso da bola. Então, a massa aqui é a massa da bola.
Esse V aqui não, esse V é o volume de água deslocado pela bola. Então não confundam as coisas. Ok? Não confundam as coisas. Beleza, pessoal? Força de empuxo é devido a volumes de água deslocada. Força-peso tem a ver apenas com a massa e com a gravidade. Acabou. Mesma coisa lá da segunda prova de Física 1. Tem muito que piar aqui, não. Ok? Ah, e outros elementos aqui que eu não falei, né? Bem, o G aqui, né, até ele, já que ele é um elemento comum aqui nos dois lados da equação, a gente pode até cortar eventualmente. E esse ρ aqui é o que, né, pessoal? Ρ é a densidade, né, ou a chamada massa específica do fluido deslocado, ok? Já que a empuxo é uma força associada a uma quantidade de líquido deslocado, então isso aqui tem relação com o líquido que foi deslocado, não exatamente com o objeto em si, tá? Claro, o líquido foi deslocado pelo objeto, mas a força aqui do empuxo é devido ao fluido deslocado. Eu devo ter falado isso umas 15 vezes, mas é que todo mundo erra, então eu vou me repetir para repetir só dessa vez. Pra não ter que descontar na prova ou coisa do gênero, tá? Então gravem isso, tá, pessoal? Ai, meu Deus do céu. O microfone do Silvio Santos caiu. Ok? Bem, o problema pede a massa da esfera, então se de alguma forma eu conseguir encontrar esse Mzinho, estamos bem. Então, M, que é o que eu quero, ρ do fluido, V deslocado. Muito bem. O que o enunciado nos dá de informação? Rho, massa específica, densidade do fluido, deste líquido ali, 800 kg por metro cúbico. Ah, como é bom, né? Como é bom quando a gente tem os dados. Então, 800 kg por m. Mas em nenhum momento ele falou especificamente este volume, tá, pessoal? Então, isso poderia ser um problema. Mas é um problema? Não exatamente. Porque nós temos aqui informações sobre a esfera. Raio interno 8, raio externo 9. Então, agora eu tenho que dar uma pensada, vocês pensem aí também. Qual é o raio que a gente tem que usar para encontrar o volume de água deslocado? Os dois vão ser necessários, só interno, só externo? Deixem no chat aí o que vocês pensam. Já que eu estou preocupado com o volume de água deslocado, para encontrar este volume, obviamente, vou ter que associar algo dessa esfera. Provavelmente alguma coisa associada com esses raios. E aí? O que eu tenho que pegar? Já temos respostas aqui. Raio externo. E aí, galera? Vamos lá. Os dois raios, metade do raio, triplo do raio. Vamos lá, participação, pessoal. Externo, sentido faz. É verdade, faz sentido. Bem, os colegas que disseram raio externo, eles estão certos, tá? Faz bastante sentido ser o raio externo. Por quê? Porque se eu estou preocupado com a quantidade de água que é espalhada por essa esfera, o fato dela ser oca ou não, na verdade não importa. Não importa. O volume que ela espalha está relacionado apenas com o seu tamanho. Imagina uma banheira cheia de água e vocês jogam nela uma garrafa, vocês colocam uma garrafa cheia de concreto nela. Bem, um pouco de água vai sair, o mesmo volume dessa garrafa. Esse até era o princípio, esse princípio, ele era utilizado antigamente para se medir o ouro dos objetos. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Mas se vocês pegarem uma garrafa vazia e empurrarem ela até ela ficar submersa, vai espalhar a mesma quantidade de água, porque o volume do objeto é o que espalha, não as suas características internas. Okay? Vamos usar a lógica para perceber esse tipo de coisa. Então, muito bem. Então, o volume que aparece ali está associado com o raio externo.
Então, o volume aqui, ó, vai ser o volume de uma esfera, ok? Só que vocês têm que levar em conta algo que o enunciado está dizendo também. Metade do volume submerso. Então, eu acredito que vocês saibam que a equação de volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Ok, esse é o volume de uma esfera. 4πr quadrado é a área de uma superfície de uma esfera. 4/3 de πr ao cubo é o volume de uma esfera. Só que nós estamos falando da metade disso. Porque só metade foi submersa, então a metade que espalhou, né? Metade de uma esfera espalhando o líquido. Tudo bem. Logo, eu tenho que a massa, então, é dada por 800 vezes 2π sobre 3, e aqui é o raio externo. Qual que é o nosso raio externo, então, de acordo com o enunciado? 9 centímetros. Então, vai ser 0,09 ao quadrado. Isso aqui também vai dar uma boa conta, né? Que eu, novamente, não estou a fim de fazer. Eu não vou contar ainda para vocês o software aqui, mas ele é muito bom. Principalmente eu falo. Usa até o Word. Vocês têm que ter o Word para conseguir desse jeito que eu faço. Então, vamos ver aqui o que o programa nos diz. Qual é a massa, de acordo com este outro site mega importante aqui para a formação de vocês. Vai ser... Cadê? Desculpa aí, galera. Essa é a resposta. Ok? Então, essa é a massa aqui do nosso carinha. Então, vamos lá, vamos colocar esta massa aqui em quilogramas. Beleza? A massa da nossa esfera. Quer dizer, só um instante, pessoal. Estou bugando aqui. Vai ser, então, exatamente aqui. KG. Se eu não estou errando nada, é apenas isso. Beleza? Então, essa massa que eu acabei de contar, ela é o quê? A massa da esfera? O que ela é? E aí? O que é essa massa? O que vocês acham? Ela tem algum sentido que eu encontrei? O que é? Só um segundo, pessoal. Ó, vamos lembrar, né? Ó, aqui, massa vezes gravidade igual a densidade do fluido vezes o volume de água deslocado. Ok? Então, a densidade de fluido vezes o volume de água deslocado tem uma relação com a massa vezes a gravidade. Do que? Da bola. Então, a massa que eu encontrei é a massa da bola. Ok, pessoal? Beleza? Tu falou a massa. Deixa eu ver aqui o que o menino falou, Henrico. É o quanto de massa se deslocou da bola. E aí, pessoal, vocês concordam comigo? Quanto de massa se deslocou da bola?
Vamos cuidar aí com as afirmações, tá, pessoal? Essa massa que está agindo aqui, vocês têm que olhar para a equação, pessoal. Essa massa que está agindo aqui é a massa da esfera total, porque esse P aqui é o P da esfera como um todo. P, que é igual a mg, é a peso devido à massa da esfera como um todo. Então, não é porque só tem uma partezinha dela aqui embaixo da água, líquido, fluido, sei lá, que é só essa parte que está causando o peso. Não. Toda a parte de cima também conta para a força-peso. É o objeto como um todo, pessoal. Então, a massa aqui é a massa do objeto como um todo. Okay? Foi a massa do objeto como um todo que compensou o empuxo. Não vamos confundir as coisas, ok? A massa do objeto como um todo que compensou o empuxo, pessoal. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fala. Ah, só tem um erro aqui na minha continha, né? É que eu fiz ao quadrado, mas é ao cubo, né? Só isso que eu errei. É o cubo aqui. Tava o cubo, aqui eu coloquei ao quadrado, não sei porquê. Então, vamos lá, só trocar o cubo aqui. Então, ó, esse é o problema das questões de empuxo. As pessoas, elas confundem muito o que é cada coisa nas equações, tá? É diferente de quando a gente está simplesmente no regime da física 1, lá, onde, pô, tudo trata apenas do bloquinho que eu estou, e o bloquinho é uma partícula, então não tem muito o que discutir, né? Aqui, né, nós temos um lado que envolve apenas valores associados ao objeto em si, e do outro lado da equação, nós temos, então, relações do fluido que ele está deslocando. Okay? Esse problema ele parece simples no primeiro momento, mas não é, pessoal. Tem conceitos muito profundos por trás. Okay? mg, a massa da bola como um todo está sendo puxada pela gravidade. Vocês não podem dizer que é só o que está no fluido. É a massa como um todo. A gravidade está agindo nela como um todo. E o lado direito é o fluido deslocado que está aplicando força. Empuxa é uma força associada só ao fluido deslocado. Ok? Então, beleza. Acho que foi legal essa dúvida aí, para deixar bem claro para vocês. Muito bem. Então, agora, bem, encontramos a massa da nossa esfera. Só que o que o problema pede agora? Calcule a massa específica do material que é feita a esfera. Aqui já foge um pouco do escopo de hidrostática e hidrodinâmica, tá? É simplesmente uma conta de densidade. Então, a gente tem que olhar para o problema aqui e encontrar a densidade da nossa esferinha. Então, o que é densidade, né? Só lembrando, a densidade de qualquer coisa, densidade de massa, pelo menos de qualquer coisa, porque até agora há pouco estava falando de densidade de carga, do pessoal de Física 3. Bem, é massa dividido por volume. Ok. Qual é o volume da nossa esfera, né? A gente está preocupado com exatamente o que causa essa densidade, né? Temos que lembrar algumas características importantes da esfera. Eu não quero deixar tudo muito claro, assim, talvez, quero que vocês pensem um pouco, mas olha para a nossa esfera. Né? Ela tem um volume, eu vou colocar esse volume ali embaixo. Mas é o volume dela como um todo que vai entrar? O que eu tenho que fazer com esse volume? Alguém se tem a coragem de dizer aí no chat, escrever rapidinho, como que vai ser o volume que eu vou colocar ali de baixo, da minha equação da densidade, levando em conta essas características interessantes dessa esfera, né? Olha só, ela não é toda cinza, né? Alguém imagina o que eu tenho que escrever ali? O que vai entrar aqui no volume aqui embaixo?
Bem, estou falando de uma esfera. Então, com certeza vai envolver volume de esfera. Só que como é uma esfera oca, então eu vou ter que descontar parte do volume, porque ela não é uma esfera completa. Ela perde parte do seu interior. E isso que eu vou descontar está associado justamente com o raio interno. É aí que entra o raio interno. Então, como eu apresentei agora para vocês, 4/3 de π, deixa eu colocar bonitinho, o software não bugar dessa vez, 4/3 de π, e o R agora, né? Bem, se eu simplesmente colocar R ao cubo, eu vou ter o volume da esfera como um todo. Só que a densidade está associada com a esfera existente, né? Então, essa esfera ela tem a sua densidade como um todo, por ter a sua casca feita de um materialzinho, uma determinada densidade, e o interior é que ar ou vácuo. Então, ela como um todo tem uma densidade baixa. Só que o problema não está pedindo a densidade da esfera como um todo, está pedindo a massa específica, ou seja, a densidade do material que é feita. Então, o volume que tem ali é o volume de material. Eu tenho que colocar o volume de material que essa esfera tem. O volume de material que essa esfera tem não é apenas o volume da esfera, é o volume do raio externo da esfera menos do raio interno. Se eu descontar, vai sobrar justamente essa partezinha aqui, que é o que eu quero. Certo, pessoal? Então, como eu quero a massa específica do material e não da esfera como um todo, raio externo menos raio interno, para que eu consiga, então, descontar todo esse vácuo que tem ali dentro. Ok. Então, agora vamos lá. Vamos finalizar aqui. A massa, a gente acabou de encontrar que é 1,22. Dividido por 4/3 de π. Agora vamos pôr as informações de raio que a gente sabe nos deu. O raio externo é 9 centímetros. Então, 0,09, dessa vez eu não vou esquecer que é o cubo, menos o raio interno, que é 8 centímetros. Então, é uma casquinha bem fininha, né? Super fininha. Então, é muito provável que seja uma densidade bem alta. Professor, eu tenho de considerar que o que tem internamente na esfera é igual ao ar externo? Sim, você pode considerar que é vácuo. Aqui a gente está considerando que é vácuo. Porque se não fosse vácuo, teria alguma contribuição ali. Só que, por que eu considero que é vácuo? Porque eu estou dizendo que a massa da esfera como um todo, ela está apenas nessa casquinha. Então é vácuo. Se a massa fosse um pouco menos aqui, eu consideraria que parte do que está dentro é ar. Porque o ar tem um peso, né? O ar é massa. Então o ar colaboraria como parte da massa da esfera. Mas, como eu considerei que toda a massa da esfera está na casca, por isso eu coloquei toda a massa da esfera aqui na conta da densidade deste material da casca, então significa que dentro da esfera não há absolutamente nada. Vácuo. Mas como a densidade do ar e do vácuo são muito próximas, né, não ia fazer muita diferença esse cálculo. Mas legal sua pergunta. Muito bem. Então agora é fazer esse cálculo, né? Novamente aqui eu vou... Vou fazer isso aqui mesmo, não sei, vamos ver. Se o computador entendeu perfeitamente. Agora eu vou colocar lá para resolver essa conta rapidinho, porque é muito chato você ficar esperando resolução de conta de calculadora. Né? Jogando simplesmente aqui, a gente chega na resposta, vamos ver. Realmente, como previsto, uma super densidade. Ó.
como previsto, uma densidade maior que a deste fluido. Mas não o suficiente para que a densidade da esfera como um todo superasse a do fluido a ponto da esfera afundar. Ok, pessoal? Então, assim, acredito que a gente já foi bem longe aqui nesse assunto de fluidos, tá? Infelizmente, ninguém me pediu nada no professor, então a pressão externa não influencia na conta. Não, aí é outra história. Ok? Aqui veja que a gente está fazendo um problema de segunda lei de Newton. Forças que estão agindo sobre o objeto. Então, a pressão não vai envolver. Ok? Sim, peso e impulso. O impulso, sim, é uma força que é gerada por meio da pressão, só que devido ao fluido. Então, pressão externa, o P0, a gente nunca coloca, né? Tipo, lembre dos problemas que a gente conversou no semestre passado, de coisas na Terra. Essa força, devido à pressão atmosférica, nunca entra nos cálculos. É totalmente desconsiderável. Mas esse é o grande problema das questões de pressão, né? A gente desconsidera tantas coisas que acaba se confundindo nos problemas. Então, pô, problema de pressão, mas tem a pressão atmosférica, por que ela não aparece? Eu também me perguntava isso, mas é o fato, né? A gente desconsidera a pressão atmosférica quando a gente está falando de segunda lei de Newton, basicamente. A gente desconsidera. Okay? Então, tem muito que falar sobre isso aí. Mas sim, legal sua pergunta aí. Então, aqui a gente encontrou a densidade deste objeto. Pô, perguntas extremamente pertinentes, me façam mais essas perguntas aí pelo e-mail. Tá, pessoal, bem legal mesmo. E mandem questões onde surgiram essas perguntas antes da aula para eu responder na aula também. Hoje a gente vai acabar por aqui porque realmente ninguém mandou nenhuma questãozinha. E essas duas aí também já são mais do que suficiente para esse assunto de fluidos. O que vai acontecer agora nessa semana? Nós vamos ver o segundo conteúdo que é completamente diferente deste aqui que nós estamos vendo, que é oscilações, ok? Essa prova ela é composta de dois assuntos, fluidos e oscilações. Então, na semana que vem a gente já vai ver coisas de oscilação e, novamente, vocês vão ter que fazer muito uso da segunda lei de Newton, lei de Hooke, ok? E ter domínio completo das funções seno e cosseno, tá, pessoal? E fazer derivadas. Ok, vamos lá. Bruno está mandando uma questão. Quiser abrir o áudio, pode abrir também, ou escreve. Digamos que seja outro tipo de objeto, ou outra forma. Tá, mas em que contexto? Como diz o que mudaria seria a forma de calcular o volume desse objeto? Sim, sim. Perceba que para calcular algumas coisas nessa conta, como por exemplo o empuxo mesmo, foi necessário uma expressão de volume, né? No caso, o volume da esfera. É que isso. Então, É que, diga. perdão, Nossa, perdão, é susto. que. Perdão. Eu tô meio amotilado. Tranquilo, tranquilo. É que isso que eu tinha percebido, que, tipo, meio que se for pensar, isso daí é como se fosse um padrãozinho que o que muda é só trocar, digamos, a fórmula do volume que você aprende, digamos, em matemática básica. Exato. Mas cuidado com os padrões. Algumas outras coisas podem mudar dependendo do problema. Como, por exemplo, qual é o fluido que tu vai colocar aqui, né? E, às vezes, não tem apenas estas forças agindo, né? Você pode, por algum motivo, ter uma espécie de motor aqui, questões de submarino, por exemplo, ou algo em cima. Às vezes não é exatamente metade aqui. Por exemplo, um problema de iceberg, nós podemos ter um volume diferente aqui. E vai, sabe? Vai além aqui. Tem um problema com um dinossauro numa balança na água. Um problema muito massa do Raider, recomendo que vocês façam ele. Então, mas sim, caso fosse um cubo, por exemplo, a gente mudaria este volume aqui. Porque o volume de água deslocado
mudaria devido ao formato do cubo. Okay? Não seria um volume deslocado em formato de água, 4/3 de πr ao cubo, seria um volume de cubo, lado ao quadrado, lado ao cubo, algo do gênero. Okay? Então, qual que era o... Por que essa teoria é tão importante para a história da física e da economia até como um todo? Porque lá, quando começaram a usar ouro como moeda, as pessoas elas vendiam objetos que tinham formatos dos mais estranhos e era difícil calcular o volume, tipo, não eram barras de ouro, as pessoas elas começavam a usar barras de ouro porque era fácil calcular o volume delas, e assim, se fosse de ouro mesmo, calculava-se a densidade na hora ali e via, pô, é ouro, porque a densidade do ouro é fixa. Então eu tenho uma massa que eu estou medindo na minha balança, tenho o volume que eu estou medindo aqui com a minha régua, eu faço a continha aí de massa dividido por volume, densidade do ouro, pronto. Então é ouro de verdade, não é falso. Mas isso nem sempre funcionava, porque tinha alguns objetos que não tinham formatos tão simples assim, como por exemplo chaves feitas de ouro, outros objetos, formatos estranhos que calcular o volume era complicado. Então eles verificavam a quantidade de água deslocada por esse objeto. E assim então eles mediam essa quantidade de água que caía da banheira, por exemplo, viam que essa água tinha um determinado volume, e por consequência dessas regras aqui que eu estou falando para vocês, tem que ser o volume do objeto. Se ele foi totalmente submerso, então o volume de água que saiu é justamente o volume do objeto. Eles pegavam esse volume, pegavam a massa do objeto, eles mediam numa balança, dividiam por esse volume de água que saía da banheira, e assim eles descobriam então se o objeto era de ouro ou não, certo? Então, por isso que toda essa teoria do empuxo aqui é mega importante. E o formato do objeto tem tudo a ver. Então, muito boa pergunta aí. Ok, pessoal. Bem, então é isso. Eu acredito que estamos bem já. Próxima aula, uma matéria que eu considero bem mais importante, que é oscilações. Ela é importante para a física como um todo e para os assuntos que seguirão. Vocês vão ver oscilações aí em física 3 pra caramba. Nas áreas de engenharia que vocês seguem, sempre tem oscilação. Seja na computação ou na controle e automação. Né? E também para física. A segunda prova é basicamente uma ampliação do estudo de oscilação para ondas das mais diversas. Ok, pessoal? Vou postar o vídeo e essas duas questões resolvidas no SIGA. Qualquer dúvida, pessoal, eu respondo praticamente na hora no e-mail, hein? Vocês estão mandando poucas dúvidas. Então, desejo aí para vocês uma ótima noite e ótimo fim de semana. Até sexta-feira, na nossa aula síncrona na semana que vem. Falou! Falou, professor. Boa noite. Boa noite, querido. Valeu, professor. Valeu, valeu. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, você também. Boa noite a todos do chat também. Valeu.